Hoje, pela manhã, um pastor amigo nosso, muito querido, gravou um vídeo carregado de emoção. E ele disse: minha mãezinha, pastor Jeremias Pereira, minha mãezinha, o Senhor chamou nessa manhã. E quando o Senhor chama, como chamou a mãe do pastor Jeremias, quem fica, sente aquela dor da separação, a dor da saudade, nosso coração enche de saudade imediatamente. Não está mais aqui. Quem perdeu alguém sabe do que eu estou falando. Fulano, o Senhor levou para si. Nosso coração se enche de saudade. Mas o que nós cantamos fala que o Rei Jesus está voltando. E a Bíblia diz que quando Ele vier, todo olho verá. Não vai ter essa tristeza, não vai ter esse sentimento de saudade. Porque quando Jesus vier e chamar o seu nome a chamar, você vai perceber um coração cheio de alegria, de satisfação. Jesus chamando você pelo nome. É você que vai ser chamado. Ju, Atílio, Cris, Ricardo. E todo mundo vai ouvir chamar o seu nome de uma vez só. Vinde, benditos de meu Pai. Nosso coração vai se encher de alegria, de regozijo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós precisamos crer nessa verdade. Tem muita gente enganado vivendo aqui, pensando que a razão de existir é viver aqui nesse lugar. Não é, gente. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui cumprindo uma agenda, Deus tem um propósito. E a gente começa a amar as coisas desse mundo e viver como se a razão de ser é viver aqui. Eu nasço nesse lugar, cresço nesse lugar, estudo, depois eu me formo, eu namoro, eu caso, eu tenho filhos, tenho netos. E a gente pensa que isso é a razão de ser, de existir. O projeto de Deus para você e para mim é um projeto eterno. Nós precisamos abrir os olhos, porque Jesus está para voltar a qualquer momento. E quem estiver preparado vai se encontrar com Ele. Mas quem não estiver vai ficar. Isso não é apelativo. Eu não estou querendo amedrontar você, eu não estou querendo tirar a sua alegria, eu estou querendo preparar você. Está mais perto do que a gente imagina essa hora, esse momento. Por isso nós estamos trabalhando a ideia de que nós somos peregrinos nesse mundo. E por sermos peregrinos nesse mundo, existe um manual que a gente precisa seguir. O peregrino nesse mundo precisa entender que sua jornada já começou. A jornada desse bebê começou quando ele nasceu. Coisa linda do tio. Samuel, fui lá na sua casa. Você era do tamanho de uma bênção de Deus. Interessante que as crianças gostam de mim, já perceberam? Ali o outro ficava no meu colo o tempo todo, danificou meus óculos. Quebrou meus óculos, eu queria ganhar um óculos novo, graças a Deus, o pai dele trabalha, ganha bem. Deixa eu ver se voltar para o normal. Não voltou, ó. Tem que comprar um óculos novo. Hoje, a minha netinha me faz uma chamada de vídeo. Diz: vovô, eu quero te mostrar o meu cachorro. E eu amo o cachorro. Amo o cachorro longe de mim. Mas ainda bem que o cachorrinho dela era de pelúcia. Eu falei, que lindo esse cachorro.
Eu ganhei esse cachorro. Como você ganhou esse cachorro? Ganhei. Meu pai me deu de Dia das Mulheres. Então a gente que é vô começa a ficar meio bobo. E quem não é vô não entende essa conversa. Mas o projeto de vida de uma pessoa, projeto eterno de vida de uma pessoa, começa quando ela nasce aqui. É um projeto eterno, não é um projeto humano, temporal. O projeto de uma criança nasce quando ele é concebido. E nós temos que ter essa consciência de que a nossa jornada já começou e a gente está trilhando essa jornada. Agora, presta atenção, porque nós estamos falando, e vamos começar essa semana, quem está lendo o devocional, um tema muito interessante que é qual o alimento necessário para a gente trilhar essa jornada de vida. O alimento nos fortalece, o alimento nos capacita, o alimento nos dá energia para enfrentar os dilemas que esse mundo muitas vezes nos reserva. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, vai falar um pouco sobre esse alimento. Falamos hoje pela manhã, e agora à noite a gente aprofunda um pouco mais. No capítulo 4 diz assim: portanto, uma vez, preste atenção, porque uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, estejam prontos para também sofrer. A gente pensa que nesse mundo a gente está aqui para aproveitar, curtir, viver. E quando a gente se alimenta disso, a nossa frustração é certa. A nossa decepção é garantida. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarem o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos. E a gente é ensinado desde criança a buscar os próprios desejos. E tem gente que passa o resto da vida buscando os próprios desejos. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. É um desperdício de tempo fazer os que gostam de fazer aquilo que não creem em Jesus. É perda de tempo. A imoralidade, os desejos carnais, as farras, as bebedeiras, as festanças desregradas. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou perguntar quem aqui já fez essas coisas. Vou ler de novo. Presta atenção. Imoralidade, desejo carnal, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além de adoração a ídolos. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque alguém vai mentir. E eu falava hoje pela manhã na escola dominical que muitos dos nossos ídolos hoje, nós idolatramos o nosso eu, o nosso ego. Pelo menos aqui, todos nós idolatramos em algum momento da nossa história ídolos. E as farras que a gente já fez? As bebedeiras, as glutonarias, os excessos.
Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Você fazia um bocado de coisa como as pessoas que não criam faziam. Quando você entende que você tem um projeto eterno, que você está aqui de passagem, você deixa de praticar esses excessos, e os seus amigos começam a dizer, depois que virou crente, e começa a criticar a gente, difamar. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. E aqui tem um texto muito complicado, que Pedro diz que Jesus foi pregar as boas novas aos mortos, os que morreram antes de Jesus. Isso é uma teologia um pouco mais profunda. E aí foram dizer para os que estavam no Sheol, no lugar dos mortos, o lugar que cheira a enxofre e dor, vocês estão aqui porque vocês não adoraram a Deus, Criador do universo. Aí alguém diz assim, mas a gente não recebeu essa revelação. Aí o texto de Romanos diz que esta revelação foi feita no coração do homem. Aquele que sem lei pecou, sem lei será julgado, porque a lei está escrita no coração do... Quem faz coisa errada sabe que está fazendo coisa errada. Eu não preciso de alguém que me diga que estou fazendo coisa errada. Quando a gente olha para esse texto, um texto muito bonito, muito profundo, a gente vai perceber que quando nós nos alimentamos dessa conduta, dessa postura, a gente tem calorias, a gente tem energia para trilhar nesse mundo. A gente vai enfrentar os dilemas desse mundo sem mimimi, sem renhenhê. Porque, como vimos hoje pela manhã, esse alimento necessário vai fazer-nos preservar a harmonia. E preservar a harmonia tendo o mesmo modo de pensar, demonstrando compaixão, amor fraternal, sendo compassivo, humilde nas interações, evitando retaliar o mal com mal. Somos alimentados por cultivar uma linguagem abençoadora, buscando e promovendo a paz, preservando a retidão. Quando nós temos o alimento necessário, nós começamos a desfrutar das promessas de Deus para os que são justos e o juízo sobre os que nos fazem o mal. Agora, quando vivemos em santidade, nós vamos ter uma postura diferenciada, ainda que enfrentemos as adversidades, as dificuldades, as problemáticas. E olha, eu vou dizer um negócio para você, está tudo bem na sua vida? Das duas, uma. Ou você já é um cristão verdadeiro e sabe que nesse mundo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ou você é alguém fora da casinha. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Quais são as aflições pelas quais você tem vivido e tem passado? Pastor Vili orou por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. E tem alguns que estão simplesmente colhendo. Não tem um orçamento, gasta mais do que o que ganha, não tem sido fiel, e às vezes escolhe o que não deveria. Tem gente que está colhendo circunstância comportamental. Devia dar atenção a determinadas áreas da vida, não deu, a coisa desandou. Tem gente que não soube cuidar de si, do seu corpo. E aí não teve os devidos cuidados, a idade vai chegando e o organismo já não responde mais.
Tem gente que come demais, come o que não deve, não controla, e começa a colher essas aflições. E tem gente que não faz nada disso, mas a idade vai chegando, e com a idade chegando, as limitações também chegam. Tem gente que não tem a força física que precisa ter, vai perdendo. Eu já falei sobre isso, perdendo a audição, a visão, a massa muscular, a energia. São aflições. Agora, quando nós vivemos em santidade, e a proposta do texto de hoje é a santidade é o alimento necessário para que a gente viva em meio às adversidades da vida. No versículo de 1 a 2, há aqui um chamado à santidade. Precisamos dar ouvidos ao chamado à santidade. A santidade não é apenas uma abstenção de certas práticas, mas um compromisso ativo com a vontade de Deus. Tem gente que se esforça para ser santo, deixando de fazer. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu fornicava, não fornico mais. Eu adulterava, não adultero mais. E tem gente que deixa de fazer tudo o que a Bíblia, de certa forma, mostra que não se deve fazer, mas não busca ao Senhor. Santidade não é só deixar de fazer o que a Bíblia mostra, por ter conhecimento de quem nós somos, como a gente deve viver, mas não passa a fazer o que Deus espera que façamos. Não ama o próximo, não ajuda o próximo, não busca a palavra de Deus, não tem intimidade com Deus através da oração, do louvor, não se oferece para ser bênção na vida do outro, e pensa que santidade é só deixar de fazer isso ou aquilo. Santidade é buscar a vontade de Deus. Devemos compreender com a santidade que não é uma postura apenas legalista. Postura legalista é aquela postura que a gente começa a ver uma criança correndo no templo e acha que está profanando o templo. Ou ver o pastor brincando com a criança, que pastor irreverente. Eu tenho tido a alegria aqui de ser pastor de gente que nunca teve um pastor igual a mim. E tem um aqui que eu pergunto, você já teve um pastor igual a esse aqui? Disse, não, pastor, nunca tive. Que vergonha. E é um pastor diferente. E fica brincando com a criança na hora do culto. Que pastor irreverente. Legalismo. Gente confunde santidade com legalismo. Não pode isso. Não pode aquilo. E não entende que santidade não é apenas um conjunto de regras de que não pode, mas é também um incentivo a fazer a vontade de Deus. Será que eu tenho buscado a Deus? Eu preciso apenas estar na igreja? Eu posso buscar a Deus segunda, terça, quarta, quinta. Eu posso ser compreensivo. A vida de santidade é uma jornada contínua de conformação com a imagem de Cristo. Por isso, Pedro vai falando exatamente isso, que nós devemos ter essa imagem que há também em Cristo Jesus. Nós vimos como Jesus viveu. Nós somos renovados diariamente pela ação do Espírito Santo de Deus para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Lá, segunda-feira, terça, sexta, no trânsito, no trabalho, nas negociações, no dia a dia, em casa, na educação dos filhos, no tempo com a família. Por isso o apóstolo Paulo vai dizendo lá em Romanos capítulo 12, portanto, irmãos, eu suplico que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo, santo,
do tipo que Deus considera agradável. Deus considera a sua vida agradável. Deus considera seu viver agradável. Antigamente, na história do Antigo Testamento, o povo oferecia um culto a Deus, trazendo um sacrifício no altar. A fumaça do sacrifício era a expectativa de quem trazia o culto, que chegasse agradável a Deus. Hoje a gente não faz mais sacrifício, agora Deus olha como é que a gente vive. O seu viver é agradável a Deus? Aí muda tudo. A maneira com que você educa seus filhos é agradável a Deus? A maneira que você honra seus compromissos, Deus se agrada? A maneira com que você trata seu esposo, sua esposa, seu sogro, sua sogra, é agradável? A maneira com que você trabalha prestando serviço para o seu patrão é agradável? Deus se agrada de você, do que você faz? Até a maneira com que você dirige nesse trânsito maluco é agradável a Deus? Nós precisamos entender que Deus espera que a nossa vida seja agradável a Deus. Assim como um atleta que se abstém de certas práticas para alcançar a vitória, nós somos chamados a abandonar alguns padrões para vivermos a santidade. Devemos estar dispostos a sacrificar nossas próprias vontades para que a vontade de Deus se estabeleça em nós. Vivemos em santidade, ainda que em um mundo de adversidade. Tem gente que corresponde muito positivamente quando tudo vai bem. Está tudo bem, está tudo bem. Em paz, na luta. E quando as coisas saem do controle, aí muda o comportamento. Aí muda a reação. Perde a cabeça. Fica impaciente, fica agressivo. Porque quer ter o controle que não tem. O segundo destaque ainda aqui no versículo 1 é quando o texto nos faz olhar para o exemplo de Cristo. Aqui no versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês com o mesmo pensamento. Quando eu estou passando por sofrimento, eu lembro de Cristo. Cristo sofreu. Como foi que Cristo enfrentou? O exemplo de Cristo vai além de simplesmente suportar sofrimentos. Ele abraçou voluntariamente o sofrimento por amor a nós. De vez em quando a gente entra em uma atmosfera que é demais para a gente por amor. Às vezes a gente sacrificialmente sofre pela nossa esposa, pela nossa família, pelo projeto que a gente encabeça. Todo empresário coloca-se na brecha pelos seus funcionários. Ele acorda cedo, ele se preocupa como é que vai ser a folha de pagamento. Toda mãe se coloca na brecha pelos filhos. Todo pastor se sacrifica pelas suas ovelhas. Todo líder sacrifica pelos seus liderados. Mas quando a gente faz isso por amor, o peso é mais fácil de carregar. Seguir o exemplo de Cristo envolve não apenas resistir à tentação, mas também amar os nossos inimigos e servir aos outros com humildade. Vimos hoje pela manhã isso. Em meio às adversidades, olhar para Cristo nos inspira a perseverar com fé, confiança na soberania de Deus. Deus é soberano. O que está acontecendo aqui, Deus tem controle. Não é por acaso que isso está acontecendo nesse lugar. É o que Paulo disse lá em Filipenses 2. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou
que ser igual a Deus fosse algo que ele pudesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. A gente precisa fazer um exercício diário de esvaziar-nos de nós mesmos. Aquela proposta de hoje de manhã é muito difícil de ser cumprida se a gente não se esvaziar de nós mesmos. Considerar o outro superior a mim mesmo. Aí alguém pisa no meu pé, eu fico em pé, porque ele vai se ver comigo. Mas quando eu esvazio de mim mesmo, digo, oh, desculpa aí, você pisou no meu pé, dá licença. A palavra branda desvia o furor. Aquele que se humilhar será, e aquele que se exaltar será. Gente, eu já passei por humilhações e me vem na mente esse texto. Quando eu sou humilhado, eu lembro desse texto. Aquele que se humilhar será exaltado. Eu baixo minha cabeça. E lá na frente o mundo dá uma volta tão grande. Pessoas que me humilharam já vieram se desculpar. Já vieram dizer, desculpa aí, viu, eu me excedi. Falei, está desculpado, querido. Se esse culto não fosse transmitido, eu ia mostrar um áudio para vocês aqui. Acho que domingo que vem eu vou cortar a transmissão e mostrar aquele áudio aqui, só para quem estiver presente, domingo que vem à noite. Um áudio onde eu fui humilhado. Fui chamado de bandido, de mau caráter. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida como fui enquanto presidente da Convenção Batista Brasileira. Parece ironia. Mas toda vez que eu estou sendo humilhado, eu me lembro desse texto. Aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar será humilhado. Jesus Cristo é o nosso modelo máximo de santidade, de submissão à vontade de Deus, mesmo diante de situações complicadas. Quando seguimos o exemplo de Cristo, nós devemos estar dispostos a suportar o sofrimento e as dificuldades por amor a Deus e ao seu reino. E é tão bom quando a gente vive isso. Vivemos em santidade, em um mundo adverso. Damos atenção ao chamado de Deus. Nós somos chamados para ser santo. Sede santo, porque eu sou santo. A régua, o padrão, não é o padrão do mundo. É o padrão bíblico de Deus. Gente, isso faz um efeito extraordinário. No mundo lá fora, as pessoas chegam diante de nós e a gente entra com o padrão de Deus, as pessoas percebem o padrão de Deus. Eu já tive em ambientes que não vou dizer para não parecer vaidade, onde eu não sou ninguém, no meio das autoridades, e lá eles olham para mim e dizem, olha, o pastor Ilquias vai fazer uma oração para a gente aqui. Padrão é de Deus. Ah, mas Ilquias é pastor. Mas quando eu não era pastor, esse padrão já regrava a minha vida. Eu penso até que eu só sou pastor porque esses valores já dominavam a minha vida. Agora, você não precisa ser pastor para corresponder ao padrão de Deus. Terceiro destaque, levando em conta o versículo 3 e 4, que nós devemos considerar que o tempo é importante, o tempo é precioso. O tempo é precioso. A cultura contemporânea nos bombardeia com distrações, com entretenimentos que nos afastam de buscar a santidade e a vontade de Deus. Eu estou muito preocupado porque tem muita gente se distraindo hoje. Nunca foi tão fácil se distrair, não é assim? Eu venho do milênio passado. Eu nasci no século 20. Século 20, nem televisão em casa tinha na nossa infância. Só quem tinha televisão eram os ricos.
Eu me lembro que a gente ia para a casa dos ricos ver TV. E quem tinha TV, geralmente tinha uma casa grande. E eu me lembro que era um negócio assim, viu? Eu tenho 58 anos de idade, eu devia ter aí uns 8 anos. Estou falando de 50 anos atrás. Na rua da cidade, 3, 4 pessoas tinham TV. Tinha uma casa grande. Esse pessoal não tinha privacidade. A TV entrava no ar às 6 horas da tarde. A fila lá fora da casa dos outros. E a gente ia. E minha mãe diz assim, ó, você só vai se levar o caçula. Porque minha mãe queria aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. E eu tinha que levar o caçula, não vou nem dizer quem é o caçula. Lá de casa. A gente chegava às 6 horas na casa dos outros com a criança no colo. Eu, um menino de 8 anos, com a criança no colo. Sentava todo mundo no chão. Porque eu não podia sentar no sofá, era dos donos da casa. Aí entrava aquela voz enjoada, entra no ar, o canal, não sei o quê, preto e branco. Aí ficava lá todo mundo, o povo ia jantar, coitado do povo, na frente da gente. E o meu irmãozinho, pequenininho, não sabia de nada, a mulher comendo lá um sanduíche, ele dá. Gente, que constrangimento. Mãe, eu não vou levar mais fulano não, porque a gente chega lá e ele não pode ver ninguém comendo, fica pedindo. Ele comeu em casa, mas criança quer. A mulher vinha lá com um copo de não sei o quê, entrava na sala do meu irmãozinho, dá. Eu falei, meu Deus do céu. Não tinha diversão. Hoje não, aqui eu tenho todos os canais de TV que existem no mundo, estão aqui. Todos os canais de TV que existem no mundo estão aqui. Eu tenho todo tipo de programação que eu quero. Futebol, paisagem, cultura, está tudo aqui. Nós temos uma máquina poderosa nas mãos que alguns usam para falar. Máquina poderosa. Aqui eu pago, eu cobro, eu faço tudo. Me divirto. E tem muita gente se divertindo com esse negócio e a diversão nunca satisfaz. Tem gente que começa a fazer interação social, maravilhoso, mas isso não satisfaz. Começa a flertar com a vida de outra pessoa, por aqui. Tem gente que pega esse negócio, começa a ver paisagens bonitas, não satisfaz, começa a olhar o que não deve. Tem gente que começa a jogar um joguinho legal, divertido, daqui a pouco começa a apostar e começa a perder dinheiro, e está escravo do jogo. Isso aqui é muito sério. O ego alimentado, ele se torna um bicho com a boca enorme. Quanto mais você alimenta o ego, mais fome ele tem. Essa cultura contemporânea nos bombardeia com distrações, com entretenimento que nos afastam de buscar a santidade de Deus. E aí, a gente pensa que a vida é assim mesmo. Não, não é assim. Isso é uma interferência diabólica para acabar com a sua vida e você se perder nesse mundo. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, devemos ser intencionais como nós devemos usar o nosso tempo, investindo com coisas que têm valor eterno, não com coisas que têm valor temporal, momentâneo. A busca pela santidade exige renúncia, disciplina, rejeição de coisas que alimentam um prazer imediato, temporário. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Nós estamos sendo alvejados o tempo todo. E se a gente não vigiar, até aqui, nesse ambiente, nós estamos sendo alvejados. Tem muitos no púlpito alvejados,
pela vaidade, pelo egoísmo, uma série de coisas. Não entende que nós estamos aqui para servir e começa a achar que devemos ser servidos. Assim como o tempo é um recurso precioso, devemos usá-lo de maneira sábia, evitando desperdiçá-lo em práticas mundanas. Tem gente que não aguenta ficar 2 horas na igreja. Tem gente que não aguenta ficar 2 horas de uma adoração, de uma mensagem, mas passa 4 horas na frente de uma tela. Tem gente que vira à noite jogando. Tem gente que não tem consciência de que se perdeu. E o autor sagrado já dizia que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, para brincar, para deixar de brincar. Eu não estou condenando joguinhos, não. Eu gosto de jogar, vocês sabem disso. Faz tempo, inclusive, que eu não jogo um War. Os meus adversários de War não sabem brincar, só querem bater no velhinho. Faz complô para bater no pastor. O pior é que eu ganho sempre. Então, fazer o quê? A modéstia passou longe. Dominó. A última vez que joguei dominó foi no retiro. Uma rodada só. Quem ganhou? Luísa. Quem ganhou, Luísa? O pastor. Por que será que o pastor ganhou? Porque o nosso povo é bonzinho. Ele ajuda o pastor. Que nada, os caras gostam de bater no velhinho. Mas o velhinho é temente. É legal a gente brincar, gente. É joia. Mas não viver para brincar. Até o João Pedro, né, João? Você não vive para brincar, né? Agora tem hora de brincar e tem hora de não brincar, não é isso? Isso, então pronto. Agora tem gente que não entende esse negócio. Tem gente que não entende que é hora de brincar, hora de não brincar, hora de buscar Deus, hora de não buscar Deus. Buscar Deus a gente tem hora o tempo todo, tá? Deleta o que eu falei. Devemos aproveitar cada momento e viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós, porque nós temos um chamado à santidade, nós temos o exemplo de Cristo, e o tempo é precioso. E olha, esteja certo de que o juízo vai chegar, ele virá em um piscar de olhar. A realidade do juízo vindouro nos lembra da importância de vivermos de forma justa e íntegra diante de Deus e também diante dos homens. A consciência do juízo nos motiva a viver com uma perspectiva eterna, priorizando as coisas que têm valor duradouro. Tem muita gente priorizando as coisas que têm um valor aqui passageiro. E o juízo vai chegar. E quando chegar o seu dia, o que é que você vai apresentar? Quanto tempo você gastou com as coisas desse mundo? Você está no mundo para ser bênção na vida das pessoas. Quantas pessoas você abençoou? Quantas pessoas... Tem gente que não abençoa nem a própria família. É terrível isso, mas tem cônjuge que não abençoa nem o próprio... E é a própria carne, diz a palavra. Maridos que não abençoam suas esposas. Esposas que não abençoam seus maridos. Mães que não abençoam seus filhos. Quantas vidas você tem abençoado? O juízo vai chegar. Agora, quando estamos em Cristo, quando nossa esperança está em Cristo, quando sabemos que a nossa fé em Cristo nos justifica, a gente começa a viver aquela vida que Deus espera que vivamos. Olha o que diz Hebreus 9:27, e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu estou muito feliz aqui, nossa igreja tem crescido muito, graças a Deus. Algumas estratégias a gente tem feito aqui, tiramos as crianças do templo,
Então, hoje já 80 pessoas vão direto para lá. Hoje botamos mais cadeiras aqui do que tinha domingo passado e já está cheio de novo. Tem vindo gente de igrejas pentecostais, assembleanos, neopentecostais. Até eu liberei hoje, você pode glorificar, dar um aleluia, glória a Deus do seu jeito. Você está na casa do Pai, pode dar glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está vindo das religiões espíritas, gente, coisa maravilhosa, pessoas que vêm com a compreensão de aprendeu lá, aprendeu que você tem reencarnação e você vai morrer e vai voltar de novo como outra coisa. E a gente está aqui pronto para receber todo mundo que pensa diferente de nós, porque chegando aqui eles vão olhar para um texto como esse, por exemplo, e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, não tem segunda vez. Vindo depois disso o juízo, na próxima reencarnação eu resolvo isso. A Bíblia diz que não tem. O juízo vai chegar e você vai prestar conta do que você fez aqui e agora. E a gente precisa dar atenção a isso. Assim como o tribunal está preparado para julgar, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e as nossas ações serão julgadas. Devemos viver de maneira justa, piedosa, lembrando que vamos dar conta do que a gente faz, inclusive no secreto. Será que eu tenho vivido de acordo com o reino de Deus, quando estou sozinho? Esse chamado à santidade, mostrando Cristo como exemplo, sabendo que o tempo está próximo, o juízo vai chegar, nos leva a nos arrepender. O arrependimento é a ferramenta extraordinária que nos coloca no prumo. Hoje pela manhã, uma escola dominical maravilhosa, e a gente falou exatamente de líderes que não estavam correspondendo ao seu projeto. E no final a gente diz, olha, mas se até aqui você não correspondeu ao projeto de Deus, há tempo para colocar a sua vida em ordem. O que eu fazia ontem, não faço mais hoje, e me comprometo a não fazer daqui para frente. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. E todos nós éramos perdidos. E hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Estamos vivendo uma nova vida. Alguém olha para você, conhece a sua história, diz, você no passado era isso, era tudo isso e mais um pouco. Você não sabe o que eu já fiz no passado. Mas eu quero dizer que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisa linda ver uma pessoa arrependida. Precisamos de arrependimento e precisamos chamar outros para o arrependimento. O arrependimento é mais do que simplesmente sentir remorso pelo pecado, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração que resulta em uma transformação de vida. Eu olho, por exemplo, para Judas depois de trair Jesus. Judas se arrependeu, jogou as moedas, botou uma corda no pescoço. Aí alguém diz, não, pastor, aquilo não é arrependimento, não. Aquilo é remorso, porque arrependimento mudaria o comportamento. Qual é a postura de uma pessoa arrependida? Eu vou lá na cruz, Jesus me perdoa, me perdoa pelo que eu fiz. O arrependimento geralmente implica em um desejo genuíno de mudar, de corrigir, uma ação passada. A gente que lida com pessoas, a gente julga muito isso. Será que fulano está arrependido ou está apenas disfarçando?
Às vezes a gente lida com o filho, será que o filho está arrependido de ter feito aquilo errado? Ou está querendo me manipular? Será que o meu marido está arrependido de ter feito aquilo? Ou só está querendo atenuar? O arrependimento implica em desejo genuíno de mudança, de corrigir uma ação do passado. O remorso, por sua vez, é mais sobre sentimento de tristeza. Eu estou triste, que coisa ruim que eu fiz. Foi muito ruim o que eu fiz. Sentir-se triste por algo que foi feito, sem necessariamente resultar em uma ação para mudar. O arrependido, ele é ativo, enquanto o remorso, ele é passivo. Por isso, todo crente precisa ser arrependido. Eu não preciso dar uma de santarrão para cima de ninguém. Eu sei o que eu fui. E se eu fizer alguma coisa errada, vou me arrepender, vou voltar atrás. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me perdoa, meu pai. Coração arrependido. O remorso, o que é que esse cara veio fazer aqui depois de torrar todo o dinheiro da família? E meu pai ainda está tratando, bajulando esse camarada. Ele está triste com o que o irmão fez. E tem muita gente que não se arrepende, tem remorso. Tem muita gente, quando faz uma coisa errada, não se arrepende, não diz, me perdoa. Deus nos oferece uma oportunidade de arrependimento. E aí, arrependido, nós voltamos para Ele, demonstramos nossa tristeza, nosso pesar, nossa postura de entender que o que eu estou colhendo eu semeei, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. O arrependimento leva a uma vida de obediência, de compromisso com Deus. E é esse o alimento que nos faz trilhar como peregrino nesse mundo. Eu sou arrependido. Por isso que a igreja evangélica é a única religião, é a única instituição que valoriza o pior dos bandidos. Os piores dos malfeitores entregam sua vida a Jesus, se arrependem e a gente chama de irmão. Lá no passado, né, a gente trouxe aqui na igreja mais de uma vez o Paulinho Bang Bang. Alguém conhece Paulinho Bang Bang? Pouca gente. Paulinho Bang Bang saiu num Fantástico. Foi preso. Ele entra para assaltar um banco e no banco ele mata uma mulher grávida. E foi fantástico aí, em 1990 e alguma coisa. E ele veio aqui na igreja, ele veio aqui mais de uma vez, está com indulto, dado pela justiça. Porque lá na prisão, aquele cara recebeu uma visita de uma pessoa que ele nunca tinha visto. E a história do Paulinho Bang Bang começa na sua casa, por uma surra que ele levou do seu pai. Quem conhece a história sabe disso. O pai pesou a mão. O pai cortou ele no reio, no chicote. E depois botou ele em uma banheira com sal. Nasceu no coração daquele cara um ódio por si mesmo e pelo mundo. E virou assaltante de banco. Eu já tive alguns encontros com alguns assaltantes de banco perigosos. Ultimamente não tenho tido nem tanto mais, viu? Acho que Deus me livrou desse negócio. Mas aqui eu já tive, meu Deus, não vou contar agora não, porque o tempo está passando. Mas o Paulinho um dia recebe uma visita.
Aí chega um cara lá. Diz, olha, você não me conhece, mas eu quero dizer que eu sou o marido daquela mulher que você matou. Eu sou o pai daquela criança que morreu naquele assalto que você fez. E eu vim aqui falar do amor de Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. E o cara pregou o evangelho para Paulinho na prisão. Aquele cara na prisão entregou a vida a Jesus. Foi batizado lá na prisão. Seu comportamento mudou porque era um cara arrependido. E na prisão tem a ala dos crentes e a ala dos outros. E o pessoal fica olhando o comportamento, vendo fulano mudou. Mudou da água para o vinho, virou crente. Virou crente. Os próprios bandidos, eles reconhecem um crente. Um arrependido. Eu me lembro que aquele assaltante de banco de Santa Catarina que veio aqui conversar comigo, entrou aí na frente, e ele tinha uma irmã missionária batista e disse para ela, olha, no dia que você quiser mudar de vida, vá numa igreja batista, procure o pastor, que o pastor vai te ajudar. E o cara entrou aqui, pastor, minha irmã é missionária, e ela disse que quando eu quisesse mudar de vida, viesse numa igreja batista, e eu estou aqui, eu preciso mudar de vida. Eu falei, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, não há problema sem solução. Você precisa entregar sua vida a Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Você quer fazer isso? Quero, então se ajoelhe aí. Ele se ajoelhou, a gente fez a oração de entrega, esse cara entregou a vida a Jesus. Frequentou a nossa igreja durante 2 meses, um bandido perigoso. Disse, pastor, o que é que eu vou fazer quando a minha gangue vier? Disse, diga assim, eu sou crente agora. Eles vão pensar que é balela, eu sou crente da igreja do pastor Ilquias, ali na Lindóia. Porque bandido respeita crente. E o cara fez isso. Frequentou aqui e tudo mais, só que ele foi criado na Assembleia de Deus. Disse, pastor, eu posso ir na Assembleia de Deus? Porque minha mãe cantava os hinos da Assembleia de Deus, eu gosto daquele culto barulhento, aquele negócio maravilhoso. Falei, vai meu filho. De vez em quando eu encontro com ele. Um novo homem arrependido, uma nova criatura. Paulinho Bang Bang entregou a vida a Jesus. Por aquele homem que perdeu a esposa, perdeu a filha, porque ele se arrependeu. O ladrão na cruz ouviu de Jesus o quê? Hoje mesmo estarás comigo. Não importa o que você foi, o que importa é o que você é daqui para frente. A nova caminhada, a nova postura. Interessante que Lucas capítulo 13, Jesus conversando com os discípulos diz assim, olha, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Deus conta com o nosso arrependimento, com a nossa mudança de vida. Isso não entra na cabeça de muita gente. No final da vida o cara se arrepende, está tudo muito bem. Deus sabe. Por isso o tempo de arrependimento é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você precisa se arrepender de quê? Você precisa transformar a sua vida em quê? O arrependimento é como uma mudança na direção da sua vida, abandonando o pecado e voltando-se para uma vida com Deus. Precisamos nos arrepender. O arrependimento é o alimento que nos faz trilhar o caminho do peregrino. Eu não sou daqui. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: você não é dos melhores. E talvez você tenha aprendido a conviver com algumas coisas que você sabe que atrapalham a sua santificação.
Você se esforça para não fazer isso, não fazer aquilo, mas nós vimos hoje que a santificação é passar a fazer o que é certo também, não é só deixar de fazer o errado. Quais são as coisas que você continua fazendo? Qual tipo de domínio sobre a sua mente que continua te escravizando? Que muitas vezes rouba seu alimento, sua energia para trilhar como um verdadeiro peregrino que tem morada no céu. Você não é daqui. O que é que você precisa fazer, que você sabe que precisa fazer, mas não tem priorizado, não tem conseguido? Você tem priorizado outras coisas. Como é que você tem gasto seu tempo? Qual a intimidade que você tem com a sua palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus? Como é a sua postura em uma igreja quando o culto já passa das 8h30? Você está preocupado com que agenda que você tem pela frente? Seu coração está onde? Em que direção? Você tem sido escravo da diversão? A diversão tem dominado sua vida, seu viver. As coisas de Deus ocupam que lugar? Que lugar na sua vida? Uma palavra como essa é para confrontar todos nós aqui. Eu tenho certeza que você precisa deixar de fazer algumas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Eu tenho certeza que você precisa melhorar em alguma coisa que você sabe que precisa fazer, mas não fez ainda. É difícil viver nesse mundo porque você não está se alimentando com o alimento necessário para completar a carreira. No final da sua vida, você precisa dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou fazer um apelo agora, mas eu não quero expor ninguém. Mas eu tenho certeza que todos nós precisamos de arrependimento. E precisamos proclamar esse arrependimento. Essa semana nós vamos ler esse material. O alimento necessário vem da Bíblia, que é a palavra de Deus. O alimento necessário vem da oração, que é a comunhão com Deus. O alimento necessário é fruto da santificação. O alimento necessário é resultado de uma atmosfera de comunhão. O alimento necessário é fruto de uma oferta, de uma entrega. E todos nós precisamos abrir mão de algumas coisas e incluir outras coisas na nossa agenda, na nossa prioridade. Eu queria que você pensasse aí. O que você precisa deixar de fazer? Isso envolve arrependimento, não remorso. Mudança. O que eu passarei a fazer? Vamos ficar em pé. Pai querido, diante do Senhor estamos nós. Muitas vezes, ó Deus, nos alimentando das coisas que nos afastam do Senhor, muitas vezes nos alimentando de coisas que nos distraem. Muitas vezes, ó Deus, nos alimentando de coisas que alimentam a nossa carne, a nossa carnalidade. Essa palavra de hoje nos faz pensar, ó Deus, que nós temos um chamado à santidade. Nos faz pensar que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo e, como Ele, algumas prioridades precisam serem incluídas em nossa vida.
Algumas prioridades precisam, ó Deus, serem incluídas em nossa rotina. Alguns olhares, ó Deus, precisam serem canalizados intencionalmente para nos aproximarmos do Senhor, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Eu quero pedir, Pai, que Teu Espírito Santo, que nos conhece, que nos sonda, que conhece lá dentro do que nós somos, do que nós pensamos, que conhece inclusive nossas motivações, que conhecem, ó Deus, os pecados secretos, que conhecem, ó Deus, os desejos carnais, que o Teu Espírito nos confronte de tal maneira, Senhor, que a gente se constranja, se arrependa, e que admitamos sim o que éramos até aqui, mas daqui para frente seremos diferentes. Que Teu Espírito nos faça, ó Deus, buscar a Tua vontade, a termos intimidade com o Senhor através da palavra, da adoração, da oração, da comunhão. Com o coração arrependido, proclamemos arrependimento a outras pessoas que convivem conosco e que lutam desgastadamente essa vida, sendo muitas vezes escravizadas aqui. Pai, nós queremos que essa jornada que estamos vivendo seja motivada pela presença do Senhor em nós, de tal maneira que o nosso viver possa exalar Cristo Jesus, que as pessoas olhem para nós e percebam Cristo em nós, que o nosso falar, que o nosso agir não seja algo que nos distraia da Tua vontade, que a gente possa buscar de fato o que o Senhor tem para nós, e que a gente possa estar preparado para aquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor vai nos chamar pelo nome e nós vamos dizer: estamos aqui, Senhor. Não tenhamos constrangimento de admitir o que já fomos, porque o que nós somos em Ti nos garante a nossa presença diante do Senhor como um piscar de olhar. Eu não vou, Senhor, me distrair com as coisas desse mundo, mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, nos confronta, nos incentiva, nos estimula, que todos nós sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos. E quando Jesus voltar, a gente vai estar feliz adorando ao Senhor. Quero te pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Que essa semana seja uma semana de bênção e as pessoas percebam algo novo em nós. Percebam em nós uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Que as pessoas possam se interessar por aquilo que nós somos. E que a gente seja instrumento de proclamação de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música fechando o nosso culto. Eu não vou, como é que diz lá? Eu não vou me apegar. Não vou me apegar às coisas daqui, não é isso? Vamos cantar com alegria, vamos lá. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vamos lá, igreja. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, presta atenção.
Se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, você não será chamado. Simples assim. Mas Deus, como eu faço isso? Jesus, eis-me aqui. Venha fazer morada em meu coração. E escreva, sela. Sabe, rei, quando sela com sangue? Eis-me aqui. Jesus vem e sela o meu nome no livro da vida. Para que quando o rei voltar, ele vai chamar o seu nome e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O rei está voltando. Deus os abençoe. Vão em paz e até o próximo final de semana.